10 rodadas e amanhã tem Flamengo e Grêmio ao vivo na Globo, logo depois de Terra e Paixão. Terceiro lugar no Brasileirão, Flamengo vem numa boa fase com o Tite, né? Tá ganhando e tá levando gol não. No fim do clássico de domingo contra o Vasco, o Arrascaeta valorizou algo importante no Flamengo. Segundo jogo já, que a gente não toma gol. E para nós isso é uma fortaleza muito grande. A gente sabe que em qualquer jogada a gente vai abrir o placar. Foi o que aconteceu na vitória de 1-0 sobre o Vasco e no 2-0 contra o Cruzeiro no Mineirão. E a partir do momento que você começa a trabalhar, ter um time mais fechadinho, mais compacto, defensivamente, todo mundo se ajudando, a confiança ela vai voltando, né? Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Fabrício Bruno não joga amanhã contra o Grêmio em Porto Alegre. E assim o Flamengo terá a terceira dupla de zaga diferente no terceiro jogo da equipe sob o comando do Tite. Sem Davi Luiz, que se recupera de torção no tornozelo direito, Pablo e Rodrigo Caio disputam a vaga para formar a dupla com Léo Pereira. A vantagem do Pablo é já ter entrado em campo na estreia do Tite ao substituir Davi Luiz, machucado no segundo tempo contra o Cruzeiro. O Rodrigo Caio não jogou desde a chegada do técnico ao Flamengo e só atuou 9 vezes neste ano, mas tem um forte aliado na comissão técnica. Ele vem treinando, faz tudo o que todos os atletas fazem, e ele é um atleta na palavra mesmo, né? Ele não é um jogador de futebol, ele é um atleta de futebol, merecedor de jogar, né? O Tite vai decidir a hora. Até agora ele me botou pressão para escalar também, né? Vocês viram como é que é? Se fosse eu já colocava, mas ele... Olha lá. A notícia do site Globoesporte.com, atualizada nesta madrugada. Flamengo avança em negociação por Gabigol até 2028. O clube está na etapa final das conversas pela permanência do atacante. E a frase curta que abre a reportagem é 1 década, porque esse será o tempo de Gabigol no Flamengo ao fim do novo contrato a ser assinado. Ou seja, assinou o contrato, cumpriu até o fim, o Gabigol já tem aí 10 anos de Flamengo. A gente vinha conversando sobre essa novidade para os times brasileiros, né? Que é ter jogadores do nível do Gabigol até, né? Não sei se necessariamente o fim da carreira. O Gabigol é um jogador jovem, mas enfim. Mas por muito tempo. Não são jogadores que passam ali uma temporada, brilham e vão embora. Eles brilham e permanecem, né? E hoje tem esse desafio. O Flamengo passou um tempo debatendo quanto tempo ofereceria de contrato ao Bruno Henrique. Acabou fechando por 3 anos. E o Bruno Henrique é um jogador de 33 anos de idade, né? E agora... Faz 33 em dezembro, Bruno Henrique. Faz 33 em dezembro e aí vai ter mais 3 anos de contrato, né? Tem contrato com o Flamengo até os 36. Né? É um jogador que tem um estilo de jogo voltado muito para suas características físicas também, né? E agora o Gabigol tendo esse contrato oferecido aí por mais 5 anos. Mais 5 anos, até o final de 2028. O futebol brasileiro, assim, pode acontecer tanta coisa até lá, né, que... Mas o Gabigol, parece uma eternidade pra gente. Parece uma eternidade, né? Mas o Gabigol resistiu a todas essas milhões de trocas que o Flamengo teve desde que ele chegou, né? Em algum momento perdeu mais espaço, voltou hoje ele é reserva do Flamengo. Hoje ele é reserva, ele tem entrado bem domingo. É um hoje bem hoje mesmo. Né? Hoje. Sim, digo, nesse talvez, fim de talvez temporada... amanhã no jogo contra o Grêmio já não seja já possa ter ganhado a vaga do Pedro, mas... O Gabigol não é hoje o titular absoluto do Flamengo que ele foi em 2019, 2020, 2021. Aí 22 foi também, né? E 22 também, acho que só esse embora ano, ele tenha deixado de ser o principal atacante ali, o jogador mais adiantado. Mas 22 foi o ano em que o Dorival Júnior conseguiu encaixar os dois no time. Né? E em 2023 ele começa a ter a posição de titular questionada. Isso, tem gente até vaiando e tal. O que eu pessoalmente acho uma loucura. Como é que alguém vai 11 títulos, mais 150 gols em 200 e tantos jogos? O Gabigol é um monstro na história do Flamengo. Eu tenho dificuldade dessa de ver, quando eu vejo o corintiano vaiando o Cássio, reclamando do Cássio, né? Eu tenho dificuldade para entender, assim. Acho que claro, o torcedor é livre para fazer o que quiser, mas eu tenho dificuldade de colocar o momento à frente da história do que o cara já fez pelo clube. Sim. Só uma correção aqui importante. O contrato novo é de 4 anos, porque o contrato atual termina só no fim
de ano 2024. que vem. Então ele começa a valer a partir de 2024. O Flamengo está oferecendo mais 4 anos de contrato após o final a partir do fim do que está em vigor, que vai até o ano que vem. Na verdade, o Flamengo está antecipando a renovação de contrato do Gabigol. E não é a mesma lógica, né, das renovações de contrato, por exemplo, com jogadores muito jovens, né, que você faz para jogar a multa lá no alto. Se proteger do assédio do mercado. Isso. E aí você poder negociar, né? Normalmente não se vende pela multa, mas se vende por um valor ali no meio do caminho que já é muito alto. Acho que não é o caso do Gabigol, não é disso que o Flamengo está querendo se proteger. Não se ouve falar de assédio do mercado, né? Eu acho que é mantê-lo mesmo, né? Tê-lo por mais tempo. É. Uma situação nova para o mercado do futebol brasileiro. Nova não no sentido de que nunca foi assim. Já houve um tempo em que os jogadores faziam carreira por aqui, terminavam. Sim. Mas depois que o assédio... atrás, né? Isso era comum. Isso. Nossa geração, assim, né? Já há muito tempo a gente está acostumado com um assédio muito grande. Jogador do clube, né? Aquele jogador é a alma daquele clube, né? Ele não... Pelé foi assim, praticamente. Né? E outro, Rivelino. Bom, Rivelino partiu a carreira no meio e veio para o Fluminense. Né? A geração Copa de 82 já começou a receber o assédio do futebol europeu, mas depois de ter feito carreira pelos clubes brasileiros. Aqui, né? Todos eles. O Zico, o Sócrates, o Falcão, esses caras marcaram época pelos clubes no Brasil, aí foram para a Europa e depois voltaram. O Gabigol seguiu o caminho normal hoje, né? De jogadores brasileiros talentosos. Foi muito cedo para a Europa, muito cedo. E aí na Europa, ao contrário do que se esperava, ele não se estabeleceu, né? Na Inter de Milão e no Benfica. Eu acho que ele teria nível para jogar nessa prateleira do futebol europeu. Mas aqui no Brasil ele e o Flamengo promoveram uma relação muito... Tudo bem, tem eventualmente esses ruídos, mas é uma relação muito perfeita para os dois lados, né? O Flamengo ofereceu a ele uma plataforma ali, um time que funcionava muito bem e ele entregou muito, entregou o gol, entregou a idolatria. O Gabigol, é um jogador ultra carismático, se identificou com o Flamengo, com a torcida do Flamengo, com isso que a gente estava falando aqui, do excesso da super confiança e tal. Acho legal que o Flamengo faça esse movimento, assim, acho interessante. A discussão sobre se o Gabigol é o segundo maior ídolo da história do Flamengo, ela já passou do ponto de provocar arrepios e calafrios em torcedores mais conservadores. É uma discussão aceita. Sim. Né? Claro que ela está sujeita à discordância. Não acho. Acho que o Júnior é mais importante, por exemplo. Ok. Sim. Tá valendo. Mas não é assim. Não, que escândalo, que absurdo. Isso não é nem para debater. Não, pode ser debatido. Né? Existem 2 seres humanos que fizeram gol em final de Libertadores com a camisa do Flamengo. Isso. Zico e Gabigol. Isso. Gabigol ganhou 2. Sim. Não é trivial o tamanho desse garoto aí pro Flamengo. Ele é muito grande, muito grande. E ele joga muita bola, né? O Gabigol é um jogador, sim, extraordinário. Ele informa, um time que funciona e tal. Eu acho um grande reforço pro Flamengo se ele topar ficar todo esse tempo, assim. Acho um movimento legal. Eu não sei qual vai ser a reação do torcedor do Flamengo, no sentido de que nesse momento tem alguns questionamentos ao Gabigol, pelo comportamento, pela questão do preparo físico, enfim. Sim, pelo interesse por outras coisas. Isso. Né? Se esse longo prazo hoje não assustaria o torcedor do Flamengo. Né? Mas como decisão de diretoria, me parece... Né? E me parece uma sinalização também do Flamengo, né? Olha, esses caras que construíram a história nos últimos anos, a gente está interessado na permanência deles. Esse é um bom debate, assim, interessante. Qual vai desse futuro próximo do Flamengo, né? Porque sempre tem o debate, o quarteto, não abre espaço para quem chega, a solução sempre são eles, né? O time faz um monte de contratação, chega um monte de jogador e a solução sempre acaba sendo Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, quem está lá. Então, talvez esses caras, com esse tamanho todo, permanecendo lá, impeçam uma renovação, né? O estabelecimento de novos grandes jogadores protagonistas do ataque do Flamengo. Ele tem 25 anos, não é isso? 27. Acabou de fazer em agosto. Então, quase Bruno Henrique também, meio parecido. Se essa
se esse contrato for assinado, né? Essa renovação, a próxima, né, que o Flamengo está propondo, né? Ele vai ficar até os 32. Até os 32. Tipo Bruno Henrique. O Bruno Henrique hoje tem 33. O Flamengo está propondo que ele fique até os 36. São 2 jogadores muito importantes. Interessante. Né? Com a renovação dos contratos deles, o Flamengo sinaliza. Né? É um projeto. Né? Estamos interessados sim. em ficar com esses caras. São caras que não vão ficar ali para compor elenco, disputar a posição, tal. Uma vez que você contrata esses caras com contratos tão longos, tem a sinalização também de que eles são fundamentais para o time, né? A gente são pilares, vai construir o time em torno deles, né? Pilares do clube, né? Eu não me lembro também, assim, quando a gente começou no futebol, né, Marcelo? Era normal um atleta permanecer no clube 3, 4 anos. Isso era normal, né? Os atletas importantes, assim, os pilares, né? E depois veio esse assédio do futebol europeu e deu no que deu, a gente viu, né? Mas talvez, em alguns casos, quando o jogador já fez uma investida na Europa, eu sempre me pergunto o que aconteceu com ele em Milão e em Lisboa que não funcionou, não me encaixou. O que foi? Foi as relações pessoais, o clima, a cidade, os técnicos, o que aconteceu? Eu nunca cheguei numa resposta sobre isso. Na Inter ele até jogou um pouco, né? No Benfica, mas não encaixou, ele jogou pouquíssimo tempo, não conseguiu poucas partidas, encaixar, poucas oportunidades. Na Inter ele teve um pouco mais de tempo. Mas é fato que esse retorno dele ao Brasil no Flamengo deu muito certo. Deu muito certo. Daí a renovação, né? Encaixou. O clube encaixou e ele encaixou no clube. Né? O Gabigol talvez seja o melhor exemplo de um fenômeno que começou a acontecer. O jogador que não deu certo no futebol europeu, ele pode dar muito certo no futebol brasileiro. Sim. Né? Pode ser muito útil para um clube brasileiro. Então não é mais aquela visão do refúgio, né? O cara que foi... Não. Se ele não deu certo por alguma questão que pode ser pessoal, que pode ser um erro de avaliação dos clubes europeus, né? Provavelmente. Mas aqui provavelmente, né? Porque é o craque, né? E a gente tem hoje times construídos no Brasil em torno de jogadores que o mercado europeu, por uma razão ou por outra, não quis, ou não levou ou devolveu, né? Hoje você tem Flamengo e Palmeiras, por exemplo, montados com muitos jogadores com esse perfil. Botafogo? Né? O Botafogo... com uma leitura de mercado um pouco diferente. Mais arrojada. A lógica, mas... Né? É verdade. Acho que hoje tem uma construção de elenco aqui no Brasil que os clubes estão fazendo com base nisso. O seu jogador, que é o fenômeno da base, o Vinícius Júnior, o Endrick, você vai vender. Vai fazer um dinheirão e vai começar a procurar esses jogadores. Bom, então... Europa, esses caras aqui, vocês querem me pagar no dinheirão. Quem que vocês não querem? Né? Eu vou dar uma olhada e ver quem é que... O Flamengo repatriou também um jogador que custou talvez uma das contratações mais caras, né? Gerson, agora recentemente. O Gerson nessa temporada é contratado pela segunda vez, né? Agora o Luiz Araújo? Isso, Luiz Araújo foi para a Europa, depois para os Estados Unidos e repatriou. E veio para o Brasil. Contratação caríssima, né? Acho que meio parte desse investimento que você está falando, né, Marcelo? Sim. Repatriar jogadores que ali não estão tão bem quanto poderiam estar. E aí estar. tem uma certa diferença entre Flamengo e Palmeiras, né? O Flamengo faz propostas mais altas por esses jogadores. O Flamengo faz... Palmeiras puxa o limite mais para baixo e essa talvez seja a grande discussão no clube nessa temporada. Sim. Né? Sim. O Abel Ferreira já ontem demonstrou que gostaria de ter jogadores, né, mais experientes. A pressão sobre a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, porque ela não gasta. Não gasta mais. Mas ela diz que gasta. Ela diz que gasta. Né? E ela contra-argumenta que não vai fazer loucura, que não vai... Né? E não vai arrombar o cofre. Né? E voltando ao Flamengo, o que tem de legal nessa reportagem da Letícia Marques é que o Gabigol quer, né? Aparentemente, assim, né? O staff dele quer, tá todo mundo... Eu acho também é uma sinalização interessante dele de querer ficar, triunfar aqui, eu acho... Que é outra mudança também importante no futebol brasileiro, né? Antes parece que assim, o jogador tinha uma coceira, né? Ele precisava sair de onde ele estava. Né? Era importante sair, era importante não ficar. E agora não ficar, né? É visto como algo que pode ser positivo, né? Construir uma história dentro de um clube. Tomara que isso se espalhe, né? Pois é. Que a gente possa ver isso, né, por mais clubes brasileiros. Tomara mesmo, né? Claro, nem todos os clubes são Flamengo, né? Tem esse talão de cheque aí tão, né?